uma das suas falas, você falou um negócio que pra mim não passou desapercebido, que você era setorista do Fluminense na Série C. E assim, eu tenho sempre curiosidades das histórias gigantes, mas das histórias mais perrengues, assim, porque eu imagino que, pô, hoje em dia, que né, os clubes são um pouco mais estruturados, a Série C tem lá seus perrengues. Agora eu fico imaginando em que ano que foi isso? 99. Muito bem. Em 99. Muito O Careca é um daqueles que comenta, isso paga a enciclopédia. série B. Não tem essa não. Ganharam legitimamente. Imagina alguém ainda ter que trabalhar mais um ano em outra divisão. E olha só que coisa bacana, né? Assim, o Parreira era o técnico e depois o Parreira foi técnico da seleção. Né? Então, olha como é que a vida vai, quando a gente abraça as coisas, né? Porque às vezes eu fico assim, às vezes eu vejo algumas reações assim, não, você vai fazer isso, mas, pô, eu acho que eu mereceria fazer outra coisa né? Melhor, talvez, tal. E eu ficava lembrando assim, gente, qualquer coisa que me davam para eu fazer, eu queria aprender, eu queria estar lá, eu queria ver, sabe? E ali você cria relação, e aquilo ali vai te levar para outro lugar, e aquilo ali vai te dando bagagem. Então, eu me lembro que depois, quando o Parreira foi anunciado técnico da seleção, eu tinha muito relacionamento com o Parreira por causa disso, por causa dessa época. Eu tinha o telefone dele. Então, para mim, eu falei, e aí, Parreira, fala aí, dá entrevista aí. Era normal, entendeu? Então, assim, minha cobertura na Copa de 2006... que foi incrível por causa disso, né? Foi um dos motivos, foi justamente esse, porque eu conheci o Parreira daquela época lá do Fluminense, né? Então, eu acho que todos os nossos relacionamentos profissionais ou não profissionais são importantes porque a gente vai mostrando quem a gente é, sabe? A forma da ética, da confiança, do trabalho que a gente faz. Então, foi muito bacana ter participado disso, né? Desse período do Fluminense, depois daquela história toda, aquela confusão toda de vai para a Série A direto, passa reto pela Série B. Entendeu? Porque tem a cultura do torcedor que fala que voltou para a Série então A de forma desonesta e tal. Não foi, eu me lembro até me lembro da reunião. Até me lembro da reunião que foi decidido o retorno, né? Sair da Série C e ir direto para a Série A. Mas, assim, sem brincadeira, eu tenho uma memória muito ruim, sabe? Então, assim, eu lembro da reunião, eu lembro que eu estava na reunião, que eu cobri aquela reunião, mas eu não lembro direito o que foi, o que deixou de ser, se foi virada de mesa, se não foi virada... Eu realmente não lembro. Assim como várias histórias minhas em Copa do Mundo e Olimpíada, que as pessoas chegam para mim assim, Linda, você lembra disso? Eu falei, não lembro, cara, não lembro. E não lembro mesmo. Eu acho que a demanda de informação é tanta que, na minha cabeça, eu queria ter o chip do Galvão, queria o chip do Reginaldo Leme, do Luiz... Cara, o Luiz Roberto Demúcio é um negócio impressionante. Ele lembra do futebol da década nem que ele existia ainda, entendeu? Sei lá como é que ele viu aquilo. Do além, ele lembra das coisas. Eu não tenho essa memória boa, não. Eu lembro de coisas assim, muito pontuais que eu estava presente, que eu fiz a cobertura, ou que eu fiz a entrevista, coisas que me marcaram. Bom, depois estudando neurociência, você aprende que você lembra daquilo que te marcou na emoção, né? Que você sentiu alguma coisa. Por isso que aí a memória guarda aquilo, né? Então, aí às vezes eu fico até me perguntando, será que eu me emocionei tão pouco assim? Ou não, né? Depois eu fui pensando, assim, não, é porque eu me emocionei demais em certos momentos. E aquilo ali ficou guardado. Mas eu lembro muito bem dessa questão da Série C e do Fluminense, porque era uma época tão gostosa, né, que os repórteres tinham mais acesso, que a conversa era muito mais franca, muito mais aberta, que a gente ficava conversando ali depois do treino, sentado no gramado mesmo, os jogadores vinham, sentavam no gramado e ficavam conversando com a gente, o próprio Parreira mesmo. Eram outros tempos. Eu não sou daquela que sou saudosista e fico, porque naquela época era muito melhor. Não, eu acho que as coisas mudam, né? Mas eu acho que existia mais, talvez mais, as pessoas eram mais autênticas, sabe? As entrevistas eram mais autênticas. Hoje em dia tem entrevista que você vê e que você fala, caramba, dá para ser mais verdadeiro, mídia trainer total, sabe? E aí, como a gente acompanha muito de perto, né? E aí você acaba conhecendo as pessoas, você acaba sabendo o traço de cada um. Você fala, mas podia estar mais legal, né? E quem que era o atleta? Por exemplo, a última entrevista do Tite, eu achei do caceta. Ele chegar e falar daquele jeito do Neymar, depois ele até pediu desculpas. Mas eu falei, cara, nem precisava ter pedido desculpas, porque foi autêntico. Eu adorei aquilo. Eu falei, cara, que legal, porque o que ele falou
é o que todos nós estamos vendo, é o que todo mundo está sentindo, sabe? E o que todo mundo já sabe há muito tempo, que o Neymar joga pra caceta mesmo, sabe? Então, eu acho que eu fico feliz se eu estiver notando um movimento de autenticidade novamente no esporte e menos julgamento. Né? Eu acho que as pessoas acabam deixando de ser autêntica com medo do julgamento. O que eles falaram, o que pensaram, o que vão dizer. Né? E eu acho que, às vezes, isso atrapalha a evolução do próprio esporte. Mas, Helena, a minha opinião, e você me diz se concorda ou não. Porque eu acho que isso é uma parada nutrida pelo próprio torcedor. Porque o torcedor é o que julga. E é o torcedor que exige que o jogador seja mais sincero. Né? Eu acho que não é só o torcedor. Eu acho que é o torcedor, acho que é o jornalismo esportivo de alguns lugares e algumas pessoas. O próprio clube. Eu acho que tem um ciclo que acabou se viciando e talvez na questão do clique, de puxar clique, de não sei o quê, que acaba pegando coisas. Por exemplo, quando eu vi o Andréas Pereira falando agora... Né? Agora, que ele deu uma entrevista para o canal do Paulo Souza. Do Paulo Souza, quando eu vi isso, eu falei, ai, coitadinho, a gente vai ser massacrado. Até que não, eu falei, nossa, mudou alguma coisa. Porque se fosse antigamente, ele ia ser massacrado. Com certeza. Massacrado. Ele ia ser massacrado. Quem é você que está falando isso? Não. Ou seja, então, quando as pessoas começam a falar o que de fato acontece, as verdades que acontecem, as pessoas estão começando a perceber que ele só está apenas dizendo uma verdade e que todo mundo também já sabia. Total. Né? Todo mundo já sabia. Eu acho que nessa situação, você falou do torcedor, você também citou as outras coisas, mas eu acho que tem muito a ver também com a fase da comunicação mesmo que a gente vive, que é uma exposição bizarra de todas as profissões. Você pode não trabalhar com comunicação, mas você está exposto numa rede social e você... É verdade. Para você ter sucesso, você tem que fazer bem as suas redes sociais, então acaba que você acaba desmembrando mesmo profissionalmente para a área da comunicação também, e às vezes você nem tinha tanto interesse. Eu acho que os jogadores de futebol, no caso, eles falavam mais também, porque não tinha ali um Instagram depois que ia ficava repercutir. Ali fechado, né? Ficava ali Exato, fechado. Chegava tudo mais no ao vivo, né? Ali, passou na rua, o fulano gritou pra mim porque eu falei aquilo numa entrevista. Hoje não, é tudo instantâneo. Então, um moleque que nasce no futebol com milhão, 18 né? anos... Pega milhão, bluf. Exatamente. Explode, uma explosão. Exatamente. Imagina um moleque de 18 anos que a gente tá querendo que seja autêntico pra caramba, não sei o quê. Primeira coisa que ele fala autêntico, tem uma porrada de comentário matando ele. Ele fala, preciso de um media training, tá ligado? Eu acho que a gente tá muito nessa fase assim também. Você tem toda a razão. Você tem toda a razão. Ah, que isso. Pega esse corte aí, Birá. Você tem toda a razão. Já postei.